Teve protesto das organizadas do Corinthians ontem lá no Parque São Jorge contra todas as administrações anteriores aí. Roberto de Andrade, Mário Gobi, André Sanches, a atual e por aí afora, né? O protesto foi grande, foi maior do que eu imaginava que fosse, de fato. Eu também, foi uma mobilização grande, tinha muita gente, frio ontem na noite paulistana, um frio e muita gente foi até lá. Levaram um carro de som. Teve muito torcedor comum também, o protesto não era só das organizadas. Teve sócios do clube também, que saíram da parte de dentro e foram para a parte de fora. Falaram vários líderes de torcidas organizadas nesse protesto e a cobrança foi em cima dos dirigentes. Era claramente um protesto político. E aí lembraram de figuras como Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Andrés e, claro, o Augusto Melo. Inclusive, todo mundo deixando claro, com gritos de ordem e tudo mais, não só no microfone, de que no dia 9 não há outro caminho a não ser o impeachment. Ninguém aceita algum outro resultado nesse referendo que vai acontecer, que não seja o impeachment do Augusto, inclusive alguns pedindo para que o Augusto, inclusive, renuncie, evite mais um desgaste político e peça para sair e renuncie antes da votação do impeachment. Ele deu uma entrevista agora há pouco para o Globo Esporte dizendo que não vai renunciar e que vai tentar lutar no dia 9 e que, enfim, esse lance da renúncia não vai acontecer. É uma mobilização grande, é um recado grande para que o muro para dentro do Parque São Jorge, aquelas pessoas, sócios e conselheiros, tenham consciência de que a coisa não vai parar e que os protestos continuarão, que as punições aos envolvidos de fatura de cartão de crédito, nota fiscal, desmando, Ministério Público com denúncia, no caso do Augusto Melo e tudo mais, essas pessoas tenham punição lá dentro e que aquela coisa de jogar para baixo do tapete, como sempre aconteceu no Parque São Jorge, não aconteça mais. E, claro, o pedido para que a reforma do Estatuto saia do papel, como se fala, a enrolação que o torcedor aguentou durante tantos anos e que esse Estatuto seja reformado, traga punições firmes para quem cometa mal para o clube, possa, por exemplo, colocar o sócio-torcedor com direito a voto, que é um pedido muito antigo do torcedor. Então, foi um protesto grande, certamente teve um impacto grande aos dirigentes que estavam assistindo, vários canais de YouTube sendo transmitido ao vivo o protesto. E eu não tenho dúvida que lá esses ex-presidentes, os sócios, todo mundo assistindo ali, obviamente eles não iam aparecer lá, mas acompanharam. E agora vamos ter que aguardar. No meio do protesto, o clube, eu até achei desnecessário o timing, sendo sinceramente, então eu critico aqui a comunicação do clube, a diretoria. Eles anunciaram só a renovação do Yuri Alberto até 2030 e eu não entendo o timing, de verdade. Deixasse para hoje, não ia mudar nada, mas no meio do protesto soltaram a renovação. O torcedor, obviamente, ficou muito feliz, 24 anos, tinha contrato até 2027, agora tem contrato até 2030. A notícia é muito boa, eu só não curti muito o time. Teve muita gente que achou, e aí não deixa... acho que é até justo a pessoa pensar, e eu também, a primeira coisa que me veio na cabeça, será que estão querendo tirar o foco do protesto, minimizar o protesto? Se essa era a intenção não pegou. As pessoas falaram muito mais ontem à noite do protesto e das pautas do protesto do que simplesmente da renovação do Yuri, que é muito boa notícia, como eu disse. Agora, e tem mais pagamentos saindo aí? O Corinthians conseguiu pagar, fez um acordo, eu já tinha dito aqui, o acordo em 3 parcelas, daquela premiação tanto da vaga na Libertadores, que na verdade não adiantou muito, né, porque caiu para o Barcelona, mas o time conseguiu a vaga, sim, então claro. Tinha uma premiação, estava devendo, e também do título do Campeonato Paulista. Dividiu em 3 parcelas, mais ou menos 13 milhões de reais, e aí conta tudo, né? Os jogadores, comissão técnica, funcionários do CT, o Memphis, tudo. E aí dividiu em 3 parcelas e pagou a primeira como combinado, resolveu a primeira parcela. Agora tem outras 2, o direito de imagem do dia 20 também conseguiu pagar, a CLT também tinha pagado lá no dia 7, com aquelas horas de atraso. Enfim, as coisas estão... nessa parte dos jogadores, aparentemente em dia, claro, foi parcelado, faltam 2 parcelas, mas isso daí foi resolvido. O Corinthians, então, acerta todas essas pendências aí há 4, 5 dias do duelo com o Palmeiras na Copa do Brasil. Tem 6 meses depois, divide em 3, paga primeiro e está em dia. Essa é a lógica. Qual é a lógica?
quando você faz um acordo, que a outra parte aceitou, né? Então, 6 meses depois, você não está devendo. Aí você faz um acordo para pagar em 3, paga a primeira e está em dia. tá em dia o acordo, não a dívida. O acordo está em dia. Duas coisas, Arnaldo. Primeiro, o quanto isso vai para o campo. E segundo, tá tudo mirando a quarta-feira. Claro. Não, então, tudo isso é acertar os atrasados ou o protesto das torcidas, né? São coisas diferentes. Acho que ontem fugiu um pouco da... Não era um protesto contra o time, era um protesto no Parque São Jorge, é um lugar onde o time já não trabalha mais, era um protesto institucional, com a ressalva que dessa vez eu sou sempre elogioso às torcidas do Corinthians em muitas situações, com a situação que dessa vez a credibilidade dele... Então, esse é o ponto que eu ia tocar. A credibilidade deles, de todas as organizadas, com dívidas com o clube, com o apoio... Agora, eles suplicam pela renúncia do Melo e exigem a saída do Melo para o impeachment, mas eles apoiaram o Melo até a bola entrar no gol. Quando a bola parou de entrar no gol, e vamos combinar que quase tudo já estava à tona quando a bola estava entrando. Estava preocupado com o estatuto, com o dinheiro do clube, zero. Ela tem força, mas poderia ter mais força se as digitais não tivessem todas ali. Então está tudo meio misturado, né? Inclusive com a turma que governava o Corinthians antes, também com a aproximação completa das torcidas organizadas, que são muito importantes no Corinthians. Então, esse é o ponto. Dia 9 acontece depois dos 2 derbys. Eu acho que o Corinthians, no campo, vai viver o ano em função dessas 2 partidas. É assim normalmente. Essa situação de acertar atrasado antes de clássico é assim no Corinthians, no São Paulo, era no Palmeiras, né? Quando era no Flamengo, mas é a coisa mais comum do mundo. Nenhum dirigente de futebol deixa o time entrar num clássico decisivo com alguma pendência com o jogador, senão já sabe que nem adianta entrar em campo. Às vezes até no dia do jogo eles Às vezes no dia do jogo, né? Dinheiro, às vezes, né? Na concentração na véspera, né? Tipo assim, então. resolve ali na hora. Eu vi ali a tarja, né? Antes dessa aí. Eu acho que o Corinthians, diferentemente do Palmeiras... Além da situação, o Palmeiras está brigando pelo título. Joga em casa contra o Grêmio, vem de 2 vitórias. Então, o jogo do final de semana Palmeiras não é protocolar, mas o Palmeiras tem tudo para se jogar concentrado, vencer. O Corinthians tem uma pedreira no Rio. Aí vai ter que, como não dá para comparar os elencos, os seus jogadores mais... especiais vão ser preparados para o jogo. Vai ganhar quem tiver mais fome. Pois é. Então, aí, a minha dúvida é a questão do Yuri Alberto. Eu li à tarde, o Yuri Alberto vai ter condição de jogar contra o Palmeiras, né? Aí, é difícil para o Yuri também voltar a começar seus primeiros minutos no mata-mata contra o Palmeiras. Ele deve viajar, viu, Arnaldo? Deve ir para o Rio. Deve ir para o Rio, para ganhar alguns minutos. Pois é. Deve ir pro